Só que tem que ser claro com essa pessoa. Você não pode munir um monte de informação que ele fica perdido. Tá, é o que mesmo que eu não entendi? Então você vai ter isso como premissa básica para você dar o seu próximo passo. Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando o cliente não é o tomador de decisão. Pergunta importante, porque eu tenho certeza que muito eletricista aqui já passou ou está passando por isso agora. Passou, está passando ou vai passar, certeza absoluta, Certeza. né? Certeza. É interessante, o que é o tomador de decisão? É quem paga, quem aprova o orçamento, esse é o tomador de decisão. Sim. Às vezes o homem dono da casa precisa de uma aprovação da mulher, então o tomador de decisão não é bem o homem dono da casa. Sim. Às vezes a mulher que está fazendo a prospecção do profissional pegou o orçamento na mão, mas ela não é a tomadora de decisão, ou não é a única, ou não é o único tomador de decisão. Sim. Ou até mesmo numa empresa. Às vezes, com quem você está conversando é a secretária, ou a moça do RH, ou algum funcionário, e quem vai aprovar é o dono da empresa. O diretor, dono, supervisor, e assim por diante. Aliás, na empresa é muito comum, né? O tomador de decisão não é quem está entrando em contato. Sim. Aqui entra alguns pontos de alerta, né? Alguns pontos de alerta. Primeiro, eu preciso entender quem é o cliente. Como assim, Everton? Quem é o cliente? Cliente é o seguinte, né? Então, quem está relacionando com você é o seu cliente. Não necessariamente quem está pagando é o cliente. Vamos deixar um pouco mais claro isso, né? É muito comum o eletricista prestar serviço em conjunto com arquitetos. Sim. O arquiteto vai lá e contrata o eletricista para entregar uma obra. Muito comum. Aliás, tem eletricista que adora isso porque é uma atração de clientes contínua. Sim. Na palestra da Stack tinha um eletricista que eu estava conversando, eu e o Davidson, e ele estava prestando para um arquiteto numa casa de 2 milhões, se não me engano. É isso aí, cara. Mas, no caso, quando eu vou passar meu orçamento para o arquiteto, quem que é o cliente? Quem que é o meu cliente? O meu cliente é o dono da casa ou o meu cliente é o arquiteto? Importante saber isso aí. Porque o cliente não é o dono da casa, cara. O cliente é o arquiteto. Eu tenho que munir o arquiteto de informações e gerar valor no arquiteto de maneira com que ele queira me contratar, mesmo eu sendo mais caro. Sim. Que é uma jornada mais difícil, porque ele vai querer o mais barato, ele tem uma margem em cima do produto, ele tem do produto do serviço, né? Ele vai ter uma margem em cima do seu serviço e assim por diante, tá? Aliás, se você acha que é certo ou errado ter uma margem em cima do serviço, volta a um podcast 53, e ouça o podcast 53 que a gente fala exatamente sobre isso. Sim. Né? A gente ainda fala sobre comissão ou propina, né? O que é de fato isso? Então, é polêmico, mas eu escutaria esse podcast 53. Sim. Então, o que acontece? Eu tenho que entender que o meu cliente, naquele momento, é a pessoa que eu tenho que convencer a propagar ali a minha empresa dentro daquele ambiente. No caso do arquiteto, eu não vou conseguir ter o contato, muitas vezes, com o dono da casa. Que às vezes ele não mora ali. O arquiteto não quer mesmo. É. Né? Não vou deixar o eletricista falar diretamente, porque vai que ele fala o preço, e aí rouba o meu serviço. Rouba o meu serviço. Tem esses papos aí, né? Então, o que acontece? Você não vai. Então, você tem que vender para o arquiteto. Sim. Né? Você vai fazer visita técnica, todo o processo, mas você vai vender para o arquiteto. Até a técnica SBP muda nesse contexto, porque é o que o arquiteto vê, não é o que o cliente está vendo, assim por diante. Sim. Só que, dentro de um ambiente onde o seu cliente, o homem ou a mulher, precisa da aprovação do cônjuge, do outro, né, do homem ou da mulher, eu tenho que entender como lidar com essa circunstância, como eu vou lidar com esse relacionamento. Sim. Não é da mesma forma, Everton? Não, porque o que acontece é que, imagina, o casal, você e a sua esposa, ou futura esposa, né? Vocês vão fechar um serviço. Aí fez uma visita técnica, você vai pedir a opinião
Só que não quer dizer que essa opinião, ela seja tão burocrática quanto dentro de uma empresa, como o arquiteto, que o arquiteto tem que convencer o cliente a contratar você. Uhum. Nem a contratar você, né? Contratar o arquiteto mesmo com seu preço. No caso de um casal, eu tenho ali o casal, eles vão se conversar porque a vida financeira deles é administrada por ambos. Sim. Então, é só uma geração de valor percebido que eu tenho que fazer para que eu consiga convencer o meu cliente a convencer a esposa dele ou vice-versa. Uhum. E dentro do possível, eu vou até criar mecanismos, que a gente vai falar daqui a pouco, para que eu consiga convencer os dois simultaneamente. Sim. Isso é um caso de um casal. Então, quem que é o meu cliente de fato? Meu cliente é o dono da residência lá e eu tenho que entregar para eles artifícios e munição, né? Para que ele possa convencer o cônjuge ali que eu sou a melhor opção. Sim. Né? E até melhor se você conseguir convencer os dois ao mesmo tempo. Você conversar ali com os dois, do que conversar somente com o marido, e aí o marido for lá convencer a esposa, que às vezes ele pode falar alguma coisa e esquecer alguma coisa que você já disse, alguma informação importante. Então é melhor você sair da sua boca e conversar com os dois. Exato, só que às vezes a agenda não permite, né? Aí às vezes a agenda não permite. Mas tá tudo bem, a melhor opção mesmo é essa, de É sempre reunir o tentar. casal. Se Reunir não o dá, casal. aí beleza. Exatamente. Então você vai ter isso como premissa básica para você dar o seu próximo passo. Uhum. Agora, tem um detalhe importante, né? E quando é um funcionário de uma empresa, que é o, sei lá, o encarregado da área que você vai prestar o serviço, e ele tem que passar para a diretoria, que vai passar por fulano, beltrano, ciclano, Sim. né? Aí é o outro jogo, né? Quem que é o seu cliente? O seu cliente é a empresa. Não, o seu cliente, pessoas compram de pessoas, né? Uhum. Sim. Então eu preciso entender que minha venda tem etapas. Logo, eu preciso convencer o supervisor a colocar o meu orçamento dentro dos orçamentos que nós vamos colocar, que eles vão colocar para licitação lá dentro, para que eu possa migrar desse passo inicial que é ter o meu orçamento aprovado para participar da licitação, para aí sim eu ser analisado dentro da empresa pelo diretor, encarregado e assim por diante, para que eu consiga, se for possível, convencer e vender também para o encarregado, o diretor, o supervisor, o gerente. Então, dentro desse contexto, eu tenho algumas etapas a mais, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma etapa, como que funciona para você, eletricista, né? Quais são as etapas de aquisição de um cliente? Um cliente ele chega e pede um orçamento. Depois desse orçamento, você faz a visita técnica. Da visita técnica, você elabora o orçamento. Do elaborar o orçamento, você pega e faz o fechamento com o cliente. Isso é uma rotina de 4 etapas tradicional. No caso de um cliente que você está falando com o gerente, para o gerente ir para a diretoria, ou do encarregado para o encarregado ir para a diretoria, assim, e tem uma aprovação posterior, tem mais uma etapa aqui, né? Porque aí eu tenho tudo isso que nós já falamos, que é convencer o meu cliente de que eu sou uma boa opção. Ele vai subir essa minha proposta para uma segunda aprovação, e aí eu tenho esse próximo ciclo, que é convencer o tomador de decisão. Sim. E o convencer o tomador de decisão tem uma série de coisas dentro desse contexto. Eu posso conseguir, às vezes eu consigo, marcar uma reunião com o tomador de decisão para explicar e trazer o meu orçamento diretamente para ele. Sim, que é a melhor opção. Melhor opção. E também tem a opção que eu não consigo ter esse acesso, mas eu tenho que munir de recursos e informações o meu contato principal, que é esse líder encarregado, e para que ele leve essas informações para o próximo passo. Eu tenho que transformar ele em um divulgador, em um disseminador da minha empresa lá dentro. Só que tem que ser claro com essa pessoa. Você não pode munir um monte de informação que ele fica perdido. Tá, é o que mesmo que eu não entendi? Não dá. Não dá. Eu preciso, na verdade, ter uma clareza muito grande a respeito do que eles precisam, ou melhor, do que eles querem, para entregar o que eles precisam, né? Exato. Por isso que uma coisa é certa, é um telefone sem fio. Se você depende de uma pessoa para levar a sua empresa lá dentro, levar a sua empresa para um segundo, que é o tomador de decisão, vai ter perda de contexto. Sim.
né? Então, tudo que você falou para aquela pessoa não vai chegar de fato para o tomador de decisão. Mas aí você vai munir ele de recursos. Então, o seu orçamento incontestável tem que estar com o memorial descritivo. Sim. Ok. O seu, de repente, até uma apresentação da sua empresa tem que estar ok também. Uhum. E você vai entregar essas informações de maneira com que ele possa propagar essas informações internamente para, de repente, convencer que você é uma boa opção para ser contratado. Exato. Só que, olhando para o contexto de tomador de decisão, eu preciso entender, nesses 3 exemplos que a gente colocou, o arquiteto que subcontrata, o casal que se reúne para tomar a decisão e uma empresa que eu tenho etapas de convencimento, né? Uma escadinha para percorrer lá dentro. Cada uma dessas 3 eu preciso agir de formas diferentes. Sim. Se você quiser agir da mesma maneira que você age em uma situação para as demais, vai dar ruim. Porque são pessoas diferentes. Exato. Você vai agir da mesma forma com pessoas diferentes. Para alguns vai dar certo e outros não. E os objetivos de cada etapa são diferentes. Uhum. Quando eu falo com o arquiteto, por exemplo, o que o arquiteto está querendo ali de fato é conseguir entender o que é importante para o arquiteto. Que primeiro você faça o que tem que ser feito. Uhum. Segundo, que você faça no tempo correto. Exato. Obra normalmente atrasa. Uhum. Se você consegue, é claro que você vai ter que ouvir isso do arquiteto, mas Sim. se você consegue entender que o benefício que o arquiteto está querendo é que você seja pontual e que você honre o seu prazo, garantir isso de repente na sua comunicação é interessante. Sim. E como você falou, tem que ouvir do arquiteto, porque se ele não falar que é a questão de entregar no horário, mas for outra coisa, você vai esquecer o horário. Se ele falar, não, pra mim tá tudo bem, normalmente eu entendo que obra atrasa, mas o que eu não aceito é tal coisa. Aí você, isso aí eu consigo entregar. Você foca nisso. Porque o que o Gabriel tá falando aqui é principalmente a técnica SBP, né? Uhum. Que é você entender qual que é o benefício, qual que é o problema que o cliente entende. Uhum. Que é o problema que vai ser resolvido e o benefício, né? Se não sair da boca dele, não... De nada vale. Não vale de nada, né? É importantíssimo isso aí também. Mas esse cliente, o arquiteto, ele tem essa visão, aí eu tenho o casal, ele tem uma percepção de valor e uma tomada de decisão totalmente diferente. Uhum. E a empresa é totalmente diferente. O que eu quero, na verdade, é facilitar a tomada de decisão dessas 3 pessoas diferentes. Sim. E facilitar a tomada de decisão é entregar munição, artifícios para que eles consigam, na verdade, ter mais elementos para entender que eu sou a melhor opção e poder, eu ia falar divulgar, propagar e poder defender a minha empresa para os tomadores de decisão. Mesmo você sendo mais caro. Mesmo sendo porque mais o tomador de decisão vai olhar os orçamentos e vai falar, esse aqui é o mais barato. Por que você tá falando que esse aí é o melhor? Mesmo esse aí é o mais caro. Por que eu tenho que contratar esse aí? Exatamente. O que a gente quer que tenha nessa conversa é a seguinte frase, né? Olha, eu tenho esses orçamentos aqui, esse aqui é até mais caro, mas é isso que eu quero que o meu cliente fale, entendeu? Mas ele veio aqui, ele fez uma análise preliminar e não sei o que, olha só, o orçamento dele está bem detalhado, explicando exatamente o ponto a ponto que vai ser executado os serviços. Eu tenho que ouvir esses mas. Sim. E o mas está na construção da proposta, que é o orçamento incontestável. O mas está na apresentação que você fez quando fez a visita técnica. Sim. Uniforme, a forma com a qual você se relacionou com o cliente. Então, entender de fato o que vai ser feito e entender o que o cliente quer, porque muitas vezes o que o cliente quer não é o que ele precisa. Sim. Mas eu vendo o que o cliente quer e entrego o que ele precisa. Não adianta eu querer ficar enrolando. Vou pegar e vou falar da norma NBR 5410, da NR10, NR35, NR12. Vou falar do meu curso de... Cara, não adianta nada.
A não ser que o cliente fale isso. É. Mas, Se o cliente for da área técnica. É. Então, por exemplo, talvez o arquiteto queira ouvir uma parte técnica do negócio, Sim. porque ele é técnico. uhum. Na empresa, talvez a pessoa que está te contratando é da área técnica também. Aí, Legal. beleza. Mas eu vou entregar recursos com que essas pessoas entendam que eu sou a melhor opção, entendendo o que elas entendem como valor percebido. Sim. O tempo de entrega é uma coisa importante, a pontualidade é uma coisa importante, o funcionamento é uma coisa importante. O que é importante nessa comunicação? E é isso que eu vou colocar na composição do meu orçamento. É isso que eu vou colocar no meu argumento de fechamento inevitável, que é de vendas, nas minhas técnicas de vendas. Uhum. E é isso que eu vou utilizar em todo o processo de relacionamento com todos os tomadores de decisão, caso eu tenha uma oportunidade ali. Sim. E, obviamente, sempre que possível, eu vou querer, em qualquer uma dessas situações, desses 3 casos, eu vou querer que eu possa falar com todos os tomadores de decisão. Se o arquiteto conseguir me colocar na frente do cliente, eu quero que isso aconteça. Uhum. Se o casal, né? Se eu conseguir falar com o casal simultaneamente, eu quero que isso aconteça. Se eu conseguir falar com o tomador de decisão da empresa, lá, o diretor, o gerente, eu vou fazer, o dono, eu vou tentar fazer isso. Sim, porque é como você falou anteriormente, é um telefone sem fio. Algumas informações vão acabar não sendo passadas. Uhum. Agora, se você consegue falar diretamente com o tomador de decisão, aí é outra coisa. As informações serão passadas. E outra coisa, né? O cara que vai, a pessoa que vai pegar e vai passar a informação para frente, ela não sabe das técnicas SBP, ela não sabe da técnica de fechamento inevitável, não sabe da, não sabe a ordem de falar. Às vezes ela já vai direto no preço, aí volta para o objetivo, aí vai pro final. Exatamente. Uhum. Então você conseguir se relacionar com eles é importante, né? E aí nem que você tenha que fazer uma videoconferência, não dá para ser presencial. Faz uma videoconferência, pode ser uma videoconferência no Google Meet, no WhatsApp, onde você quiser, mas tenta falar com eles. Uhum. Né? E isso, a gente começou o podcast falando que você já viveu, está vivendo ou vai viver isso. E de fato, quando você começa a perceber, na maioria dos casos, você fala com tomadores de decisão compartilhados, que é o caso do casal. Sim. Eu vou ter que ver com minha esposa, eu vou analisar com o meu chefe, com o sócio. Com o sócio, vou analisar também aqui com o meu cliente aqui, vou pegar o seu orçamento e vou falar com o meu cliente para ver se ele topa aí pagar esse valor para você. Ou seja, eu trago para dentro de um contexto que você sempre vai estar num processo, ou não vou falar sempre, mas você, na maioria das vezes, vão estar num processo onde o tomador de decisão são mais do que uma única pessoa. Uhum. Gabriel, fala pra mim, do nosso podcast de hoje, qual foi o seu despertar? Meu despertar foi exatamente você saber lidar de formas diferentes com diferentes tipos de clientes e o principal, o cliente tomador de decisão não necessariamente é a pessoa que você está ali falando. Tem a diferença, o seu cliente e a pessoa que vai tomar a decisão, no caso. Não, o tomador de decisão é quem paga, mas quem você tem que convencer talvez não seja só ele, ou não seja nem ele às vezes, né? Uhum. Se você for tão bom no convencimento, talvez ele chegue e fale, cara, é o seguinte, já analisei e tal, essa é a melhor opção, é um pouco mais cara, mas tem que ser essa aqui por causa desses 2 itens aqui, mas depois eu te explico, assina aí e vamos fazer esse negócio. Sim. Se você chegar, imagina, chegar num nível que a pessoa possa estar tão segura ao ponto de fazer isso, Sim. Né? Mostrar isso dessa forma para o seu cliente. O que eu acho que foi um despertar aqui interessante é o seguinte, né? A maioria dos nossos clientes, eles não são o tomador direto ou o único tomador de decisão. Então eu preciso estar sempre atento e presente para que eu preciso ser claro o suficiente para que essa pessoa possa convencer a outra pessoa. Uhum. Né? Possa pegar e levar isso adiante e mostrar o quanto que eu sou a melhor opção mesmo sendo mais caro. Se a pessoa consegue falar de mim sem eu ter que estar presente, aí é incrível, né? Sim. Se ela tem que conseguir ser o meu cúmplice, o meu advogado dentro do processo de fechamento inevitável. E para isso você tem que dar munição para a pessoa. É isso aí. Informações. É isso aí.
Faz o seguinte, curte o nosso vídeo de hoje, se inscreve aqui no nosso canal, se inscreve aqui no nosso podcast, faz o que tem que ser feito e eu vejo você na nossa próxima quinta-feira com mais um podcast. Um abraço e até lá.